quero começar fazendo uma pergunta para você hoje. Quando você está analisando o seu projeto, o seu plano de vida, os seus sonhos, os seus objetivos, você faz uma comparação com as promessas que você tem recebido do Senhor? Ou melhor ainda, você tem consciência de quais são as promessas que o Senhor fez para a tua vida, para esse tempo em que você está vivendo? Hoje nós estamos no terceiro dia de um projeto de 40 dias que nós estamos estudando sobre como fazer os projetos de um ano para o outro, o planejamento das áreas da nossa vida, com base no Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor todos os seus planos, tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero trazer para vocês hoje aqui um versículo que diz assim, o quanto o Senhor nos amou. 1 João 4, 19 e 20 diz assim: o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E por que esse versículo, diante de falar de promessas e de falar diante de projetos, o que significa tudo isso? É que para consagrar os nossos projetos ao Senhor, nós precisamos amar a Deus e saber que não há projeto bem-sucedido se o Senhor não estiver neste projeto. E o que a gente traz para dentro dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos alvos? Aquilo que a gente ama. Como é que eu vou trazer o Senhor como o primeiro e mais importante ponto do meu projeto se eu não o amar como Ele quer que eu ame? Se eu não colocar Ele em primeiro lugar? Então, quais são as promessas? Essa pergunta, quais são as promessas que você tem acerca da sua família, acerca do dinheiro, acerca da tua profissão, acerca da tua saúde, acerca dos seus amigos? E é sobre isso que você tem que pensar neste dia de hoje, nesta proposta de terceiro dia, de relembrar os planos que o Senhor fez para você. Um versículo que você pode anotar e trazer para você dentro deste pensamento, desta mentalidade de hoje. Quando você olha para você e diz, mas eu tenho promessa. Quais são as minhas promessas? A quem você tem atribuído a culpa naqueles planos que foram frustrados? 1 Coríntios 11, 31 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, eu ouço muito na minha profissão, que eu sou contadora, como já expliquei para vocês, ouço muito as pessoas dizendo que a culpa é do governo, a culpa é do sócio, a culpa é do empregado, a culpa é do concorrente, a culpa é do mercado nacional, é do cenário político, e vai trazendo a culpa. E quando você pergunta qual foi a sua meta, a pessoa diz, meta? Eu não fiz. Mas então como que pode responsabilizar ao outro por aquilo que não deu certo para você, se você nem sabia qual era o que daria certo? Porque você não planejou, você não sonhou, você não criou uma estratégia de onde você está agora, onde você quer estar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 9 meses, daqui 1 ano. Porque esse é o objetivo deste estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui avaliando 2025 para que nós possamos chegar a um ponto enraizado, um ponto concreto, como nós estamos agora. Por que é que nós estamos neste ponto agora? O que nos trouxe até aqui? Os meus comportamentos, os planos que eu fiz mesmo sem ter
escrito, sem ter pautado dia a dia, mas a minha rotina, a minha semente, a minha estrutura comportamental, tanto naquilo que eu pensei, quanto naquilo que eu executei, junto com as pessoas que eu me relacionei, me trouxeram até aqui, onde eu estou agora. A minha postura de fé, de confiança, de integridade, que são aquilo que as outras pessoas não conseguem ver, mas é aquilo que está dentro de mim, as minhas crenças, aquilo que está enraizado no meu pensamento. Ali, quando eu vou tomar uma decisão, eu tomo uma decisão baseada no que eu vi, no que eu ouvi, mas principalmente no que eu sinto a respeito. Como que eu acredito naquilo que eu fiz, juntamente das respostas que eu tive do ambiente onde eu estou. Então, neste momento, relembrar as promessas não é apenas uma coisa que eu gasto 30 segundos para falar: Deus falou que eu vou ser mais que vencedores. Deus falou que eu não estou só. Deus falou que aquele que crê vai ter respostas, porque aquele que clama é ouvido. Isso tudo é promessa de Deus para nós. O Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor caminham e não se fadigam, correm e não se cansam, mas sobe como águia. Tudo isso é promessa de Deus para nós. Mas como é que caminham aqueles que confiam no Senhor? O que essas pessoas fazem? As pessoas que têm alcançado bons resultados, que têm alcançado êxito, como foi que elas consagraram o plano delas ao Senhor? Já experimentou? Perguntar quanto tempo elas oram por dia, quanto tempo elas leem por semana, quantas campanhas de jejum e oração elas fazem durante o ano, como que elas vivem a sua agenda, quantas horas elas se dedicam ao trabalho, quantas horas à família, quantas horas aos filhos, quantas horas à sua própria saúde, a fazer exercício físico, a dormir, que é muito importante, quanto tempo elas investem em relacionamento com amigos, em relacionamentos profissionais, quanto tempo elas investem assistindo um bom filme, um filme que traz uma saúde mental, uma reconexão com o seu próprio eu e com as possibilidades que a vida oferece. Então, relembrar as promessas é você olhar ao que o Senhor deseja para um ser humano e o seu estilo de vida diário. Como você tem verbalizado acerca das tuas promessas? Você tem falado que você realmente é vencedor em Cristo Jesus? Você tem falado todas as coisas eu posso naquele que me fortalece? Você tem falado eu confio no Senhor porque eu sei que a minha confiança nele vai permitir que eu não seja abalado? Porque essas verbalizações, elas vão trazer para você estruturas mentais para que essas promessas se tornem verdade. E se você não tem falado isso, então anote tudo isso no seu plano, porque vai chegar ali o momento que nós vamos entrar para o tempo da confissão. Então é muito importante que você anote: isso eu não tenho feito. Isso eu não tenho vivido. Por que você vai anotar? Porque quando nós chegarmos na fase da confissão, que vai ser depois desses primeiros 12 dias, nós vamos ter 10 dias onde nós vamos estar falando da rendição, do arrependimento, da confissão de pecados, daquilo que nós fomos realmente omissos, daquilo que nós precisamos corrigir. Então anote tudo que você lembrar agora diante dessas perguntas que eu estou te fazendo, para que você entenda que precisa haver renovação na sua mente, que precisa haver uma nova estrutura de mentalidade, que o medo que você tem, o medo que muitas pessoas têm de dizer eu não faço projeto porque quando eles são frustrados é muito difícil para mim, então é melhor eu não fazer para eu não viver essa frustração. Isso é uma mentira que tem semeado na sua vida, que tem sido semeado na tua mente e você tem acreditado que isso é verdade. Os planos que são frustrados são os planos que não foram monitorados, que não foram cuidados e que não foram colocados nele os valores reais que precisavam ser colocados. E o mais importante de todos são os planos que não foram
consagrados ao Senhor. Porque os planos que de fato foram consagrados ao Senhor, colocado as ferramentas certas, utilizado as ferramentas certas, esses planos serão bem-sucedidos. Então essa é a dica de hoje, é o pensamento de hoje, é a estrutura que você precisa colocar na sua mente para relembrar as promessas que você tem e o quanto você tem realmente profetizado, verbalizado sobre elas na sua vida e o quanto as suas atitudes têm refletido que você de fato crê nessas promessas. E aí não fique triste, não fique chateado quando você encontrar as suas omissões, as suas falhas, os seus erros, porque realmente você precisa encontrar para que na próxima fase do nosso treino você venha a confessar e substituir este comportamento, esses hábitos, por então hábitos e comportamentos, verbos, verbalizações saudáveis que condiz com a vida de uma pessoa que crê, que deposita a tua fé no Senhor e que com certeza vai aprender a fazer toda esta mentalidade de não ser insensato, mas ser sábio e os planos ser bem-sucedidos. Amém?